Olá, meus queridos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, nesta terça-feira, dia 15 de setembro, para os trabalhos do Evangelho, do Centro Mensageiros de Luz. Antes, vamos pensar em tudo o que nos tem acontecido nesses dias, nesses meses, e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, vivendo um dia a mais, né? Agradecendo a Ele por tudo que nos tem dado, pelo nosso equilíbrio, pela nossa esperança, que nada nos falte, como não tem faltado, e que tenhamos fé de um futuro melhor, de tenhamos sempre um apoio do mais alto e a certeza de que nunca estamos e estaremos sozinhos. Vamos pedir com toda a força dos nossos corações pelos irmãos que sofrem, necessitados, famintos, sem teto, sem ar, por todos esses que estão doentes nesta pandemia, por todos aqueles que perderam seus empregos, por todos aqueles que acabaram perdendo a razão em virtude do desequilíbrio emocional causado por esta crise, que encontrem apoio, luz e paz. E vamos iniciar, mais uma vez, com a oração que o próprio Jesus nos deixou, recitando cada verso com bastante reflexão, trazendo lá do nosso íntimo mais profundo toda a bondade que existe dentro de cada ser. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Mãos Limpas, e foi retirado do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas, né? E que nos traz o seguinte versículo: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu fui consultar lá na Bíblia, no Novo Testamento, esse trecho, né? E realmente, Lucas relata aqui passagens do apostolado de Paulo em Éfeso. E no versículo 11, ele diz: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos. Afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. No livro do nosso companheiro Eliseu Riconati, Evangelho dos Humildes, Evangelho da Mediunidade, ele também trata desse episódio, né? E tem aqui uma explicação. Na realidade, Paulo não fazia milagres. Os milagres, como ensina Allan Kardec, são uma derrogação das leis da natureza, e o Altíssimo não derroga suas leis. O caso era que Paulo usava o passe, auxiliado pelos espíritos do bem. Semelhante prática é comum hoje em dia nos centros espíritas, para alívio dos sofredores. Paulo conseguiu o prodígio de não só curar doenças, como também expulsar os espíritos obsessores, porque sua vida era regida pela mais alta moralidade, pela sua dedicação à causa evangélica e pelo seu profundo desejo de praticar o bem em nome de Jesus. E tudo isso aliado a uma sinceridade e a um desinteresse sem limites. Como nós podemos ver, Paulo trabalhava constantemente nos moldes da doutrina deixada pelo Cristo Jesus. E fica bem claro que não era o próprio Paulo quem operava essas maravilhas, né? E sim, ele era um instrumento de Deus
ele se colocava a serviço do Pai para transportar aquele bem que vinha do mais alto a todos os irmãos que o procuravam. Emmanuel, aqui no nosso livrinho, diz: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que se lhe apresentarem mãos limpas. Não vemos aqui que não é uma exclusividade do Paulo, ou de Pedro, de João, de Lucas, de qualquer um dos discípulos e apóstolos e colaboradores da doutrina cristã. Isso cabe a todos nós que estivermos dispostos a trabalhar na seara do bem. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Qualquer um que se apresentar de coração puro, esterilizando a bondade que já é latente dentro de cada um de nós, está apto a realizar essas maravilhas também, desde que tenha mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Se nós formos analisar a vida de Paulo, relatada de várias formas em muitos livros, em especial no livro Paulo e Estevão, do Chico Xavier com Emmanuel, e em outras biografias de Paulo também, e no próprio Novo Testamento, através dos relatos maravilhosos de Lucas, que descreveu os Atos dos Apóstolos, e em especial nas cartas de Paulo, as Epístolas Paulinas, que é uma leitura muito recomendada, imperdível, Nós vamos ver o quê? Paulo era um doutor da lei, fariseu, muito inteligente, muito correto de caráter, mas ele vivia conforme o que ele acreditava. Sendo fariseu e judeu, ele tinha a lei judaica como âncora de sua vida, como parte principal de tudo o que ele fazia. E é interessante, se nós vemos nas cartas de Paulo, várias vezes ele cita o tal do espinho na carne, ou os espinhos na sua carne, O principal deles foi a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Paulo, temível perseguidor dos cristãos, julgou e condenou à morte muitos dos nossos irmãos daquela época, que estavam seguindo a doutrina do Cristo, estavam espalhando a boa nova, e Paulo os perseguia. Eis que, a caminho de Damasco, porque ele tinha tomado para si uma incumbência tenebrosa de prender e julgar e condenar Ananias, que era um dos grandes disseminadores da doutrina do Cristo, ali na região. Ananias tinha fugido para Damasco, na Síria, e Paulo, sabendo disso, conseguiu do Sinédrio, que era a entidade máxima do judaísmo, autorização para ir lá atrás dele. Foi literalmente caçá-lo. Reuniu alguns colaboradores, soldados, e se puseram a caminho. Chegando em Damasco, ainda na estrada, eis que uma luz aparece de repente na frente dele, muito forte, o faz cair do cavalo e o deixa cego. E ele, prostrado ali, sem enxergar e sem entender nada, escuta uma voz que vem daquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vê dentro daquela luminosidade uma figura majestosa, linda, e aí ele entende quem é aquele. Ele viu que dentro daquela luz
estava o Jesus, o Cristo, que ele tanto perseguia. E ele não consegue dizer outra coisa senão: Senhor, o que queres de mim? E aí o resto da história, acho que todos conhecem. Ele é levado até Damasco, encontra Ananias, é curado, ele volta a enxergar. Ou, eu prefiro dizer, ele deixa de ser cego. Ele estava cego antes da estrada de Damasco. Aquela cegueira momentânea foi apenas uma passagem para que ele deixasse sua antiga vida, seus antigos costumes, sua antiga crença e abrisse seus olhos e seu coração para a doutrina do amor. E dali adiante, Paulo se tornou um dos maiores expoentes da Boa Nova. Ele levou a doutrina de Jesus a todos os povos possíveis daquela região, naquele tempo. E os povos possíveis que a gente diz eram vinculados ao Império Romano, que dominava aquela parte da Europa, o Oriente Médio, o Egito, tudo era do Império Romano. E Paulo levou essa nova doutrina a todos eles. Daí, a gente falou agora um pouco do espinho na carne. E podem me perguntar, poxa, mãos limpas, ele é privilegiado, mas como assim? Ele perseguiu os cristãos, matou, fez crueldades e se tornou um aliado poderoso de Jesus? Que mãos limpas são essas? Todos nós podemos mudar. Tudo que fazemos no passado está no passado. O futuro depende do presente e o presente depende de nós. Paulo se corrigiu. Ele cita, inclusive, em algumas cartas: o que eu fiz, eu me arrependo, mas eu não vou ficar parado, me condenando, vivendo com essa culpa, para o resto da minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa que valha. Foi quando ele se colocou a serviço do bem, a serviço da boa nova, a serviço de Jesus. Daí ele tornou suas mãos limpas. É isso que Jesus buscava nele. Emmanuel nos diz ainda: recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Recordando a história de Paulo, todos os relatos, nós sabemos que o caminho dele não foi fácil. E isso já lhe fora avisado lá por Ananias, pelo próprio Jesus, que ele não desistisse, que continuasse, que teria muitas pedras, muitos açoites, muito sofrimento em seu caminho, mas que ele não desanimasse nunca. E o próprio Paulo deixou bem claro isso. Um exemplo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele colocou Jesus como modelo de sua vida. Ele obedeceu o Mestre com toda a força. Colocou a serviço dele a pureza de seu coração, a bondade que existia naquele homem. E tirava desse amor, desse modelo de Jesus, toda a força que ele precisava para vencer esses desafios. Quantas prisões, quantos apedrejamentos, quantas injúrias, zombarias ele recebeu. Quantas vezes tentaram matá-lo. E ele firme. Porque tudo ele podia naquele que fortalecia. Será que nós lembramos disso? Que nós temos alguém que nos fortalece em todas as situações?
Fica aí a reflexão, né, minha gente? Paulo, um homem rígido consigo mesmo, rígido no cumprimento da lei judaica, continuou rígido e duro para o restante dos seus dias também, porque Paulo era bravio, ele era destemido, impetuoso, mas cheio de amor. Ele ia sempre adiante, ele não se curvava, tinha convicção dos seus atos e das suas palavras. Foi realmente um exemplo de fé. E trabalhava. Emmanuel fala aqui do tear humilde, porque Paulo trabalhava sempre. Ele tecia tendas, né, de peles, porque todos os judeus, desde a infância, e sobretudo os de famílias mais abastadas, mais importantes, tinham por costume e tradição aprender um ofício manual, artesanal, que lhes garantisse o sustento. Ele não admitia nunca ser um peso para os seus companheiros. Se ele precisava comer, ele queria trabalhar para obter esse alimento. Então, além de doutrinar, Paulo também trabalhava. Ele nunca ficava parado, ocioso. E ele nunca usou de sua mediunidade, ao contrário dos chamados exorcistas que tinham naquela época, que muitos eram judeus, inclusive, com mediunidade desenvolvida, que vendiam as suas curas, expulsavam demônios e espíritos malignos mediante pagamento, né? E Paulo dizia, como é que eu vou receber por um dom que me foi dado pelo Pai? Ou seja, como que nós vamos cobrar nossos trabalhos através de um dom, uma dádiva divina? Paulo sempre defendeu isso. Voltando, Emmanuel. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Paulo curava, abençoava, trazia de volta à razão vários irmãos desviados do bom caminho, afugentava espíritos malignos, chamados obsessores, né, que perturbavam alguns irmãos, sempre com amor e bondade. Ele tinha isso dentro dele e é isso que Deus nos pede. Paulo, um exemplo aqui na sua carta aos Coríntios, né, aquela famosa carta aos Coríntios, linda, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu nada seria sem amor. Então, tudo que nós fizermos, seja uma boa oratória, uma boa doutrinação, se tivermos títulos eclesiásticos, se nos colocarmos em cima de pedestais para pregar, ou para todos os atos que nós fizermos, né, para ajudar os outros, nós não tivermos de fato o amor, de que adianta? Paulo deixou bem claro isso. Aqui nós entendemos o quê? As mãos limpas não são mãos lavadinhas, com álcool gel. Mãos limpas significam mãos puras, pureza de espírito e de coração. Como tantos ícones da história aí do cristianismo, o próprio João Evangelista, que habitou em Éfeso tanto tempo e deu seu testemunho e seu exemplo de apostolado. Mais adiante, nosso querido Francisco de Assis, que também, como Paulo, teve uma mudança de vida muito grande, deixou de ser um jovem burguês, de família abastada, vamos chamar assim, um playboy da época, e se tornou um servidor fiel do Cristo. E tantos outros aí. Nós temos esses exemplos a ser seguidos.
E podemos nos perguntar: nossas mãos estão limpas? Não importa o que nós fizemos no passado, todo mundo erra. Que levante a mão quem nunca errou, em menor ou maior intensidade. Mas o que importa, como disse Paulo, não precisa carregar a culpa para o resto da vida. É um espinho na carne, tudo bem? Vamos trabalhar com esse espinho na carne. Nós não somos eternamente condenados, desde que nós estejamos dispostos a nos reformar. Se a gente tem a vontade de se melhorar, como Paulo teve, nós nos colocamos assim a serviço da seara do bem, a serviço do Cristo. Aquele privilégio citado aqui no início, que muitos acreditam ser privilégios de alguns, não são privilégios. São dádivas divinas que podem ser estendidas a todos nós, qualquer um que lembrar que dentro de seu coração há uma semente muito importante, a sementinha do amor e de bondade, que basta que nós deixemos ela crescer e florescer, para que também tenhamos mãos limpas e possamos ajudar a quantos for necessário. Sempre lembrando que fora da caridade não há salvação e nada do que possuímos nesta terra, títulos, posições, nada adianta sem o amor verdadeiro. Jesus nos mostrou isso. Quando veio à Terra, na sua magnitude, ele veio para servir e pediu a seus discípulos: amem o seu próximo como eu vos amei. Que foi talvez a tarefa mais difícil que ele nos deixou. Paulo, apesar da desconfiança que todos tinham dele no início, doutor da lei, será que ele virou casaca? Ele está realmente falando a verdade? Ele não precisou dizer muito. Os seus atos comprovaram. Mais valem atos do que palavras. Palavras podem sair da boca para fora. Atos de bondade e de amor saem diretamente do coração. Então, as mãos limpas aqui citadas, que podem fazer maravilhas extraordinárias, feitas pelas mãos de Paulo, de João, de Pedro, de Francisco, são as nossas mãos espirituais, as nossas mãos a serviço do bem. Um dia, essas mãos vão estar segurando as mãos de alguém que amamos muito, que nos espera lá na luz maior que todos nós buscamos. Enquanto nós não podemos dar a Ele nossas mãos, vamos dar nossas mãos a cada irmão que nos procura, a cada familiar, a cada um que trilha o caminho junto com a gente. Somos todos irmãos, estamos todos a serviço do bem. Vamos lembrar sempre das lições do Mestre Jesus e seguir o seu exemplo. Assim como Paulo, vamos ser instrumentos da luz, da paz e do amor de Deus. Lembrando que o Mestre Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sempre. Fiquem em paz. Obrigado por estarmos aqui reunidos, mesmo aqui virtualmente. Que Deus os abençoe muito e que tenham muita luz em sua vida e sua casa. Obrigado.